Boa noite, meus amigos e minhas amigas, você que está nessa live agora, para análise do livro de Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Você é um homem corajoso que veio aqui fazer análise, né? Comigo, com o Oliver e com o nosso amigo aqui, Bruxão. Tudo bem, Bruxão? Místico. Grande Oliver, estamos aqui para mais esta tarefa inglória. Estamos com os nossos aparatos cognitivos a salvo, aparentemente. Excelente, pessoal. Muito obrigado então pela presença de todos, quem for ver agora, quem for ver depois. Não se esqueça também de assinar o nosso Oliver Club. A próxima aula vai ser no sábado agora, vai ser sobre a morte de Sócrates. Muito importante para você entender como se formou o Ocidente e várias consequências que nós temos hoje em dia, certo? O endereço está aqui, é olivertalk.com/oliverclub, lá tem o Teatro das Ideias. Você pode assinar e estar junto com a gente nessa expedição ao mundo da cultura, como dizia o falecido professor José Munir Nasser, que Deus o tenha. Então vamos lá, né? Então o livro, ele é uma coisa muito interessante. Primeira coisa, como nós sempre reparamos aqui, as pessoas, não vamos ler livros de esquerda, não vamos ler porque não importa, né? Então nós falamos de vários livros já, mas o último, se eu não me engano, foi da Márcia Tiburi, já estava na 14ª, 13ª reimpressão. Então você vê, a galera que não gosta do capitalismo está vivendo do capitalismo, né? E esse livrinho aqui, da Djamila, ele já está na 6ª impressão, que saiu também pela Companhia das Letras. E da última vez que eu vi, essa semana inclusive, estava entre os 5 livros mais vendidos pela Amazon. Então isso mostra o quê? Isso mostra que tem gente comprando, isso mostra que tem gente simplesmente absorvendo o pensamento dela, de todas as classes sociais possíveis, e você não vê críticas. Então a gente critica, né? Faz uma análise que pode ter elementos bons ou elementos ruins. Não é exatamente apenas criticar por criticar, né? Pode dar risada, algumas coisas interessantes. Então é muito importante fazer essa análise. Então, a primeira coisa que eu queria começar é o nome do livro. Uma coisa muito interessante. Você pega assim, o Pequeno Manual Antirracista, né? Que nem lá nas nossas aulas sobre como ler livros, né? E a gente falou sobre capa, sobre contracapa, sobre orelha de livro e por aí vai. Mas eu quero chamar a atenção para essa expressão. Pequeno Manual Antirracista. Não é pequeno manual contra o racismo, certo? E se você reparar, vamos explicar um pouco mais para frente isso daí. Mas se você reparar, as pessoas que seguem a filosofia, não vou dizer filosofia no sentido mais de uma ideinha, não no sentido da filosofia socrática, por aí. Você define o racismo como? Você que está vendo essa live, tá esse chat, você que está ouvindo esse podcast. Você define o racismo como? Como um ato, não é, individual de um sujeito que simplesmente, não importa qual cor que você seja, cheguei lá no restaurante, o cara não me atendeu porque eu sou branco, preto, amarelo, qualquer coisa, né? Sendo que a lei fala que isso não tem distinção. Por que ele não te atendeu? Por causa da sua cor. Não é? Então, as pessoas normais, as pessoas que não estão no nível da Djamila Ribeiro, né? O racismo é isso. É um ato individual de um sujeito, não é? Só que é o seguinte, aí ela vai dar uma definição de racismo, muito importante. O racismo é uma estrutura opressora, é um sistema de opressão. Presta atenção porque isso é muito importante. Essa é a chave do pensamento de todo o movimento negro hoje em dia, de toda a militância esquerdista e de todas as universidades possíveis, de toda a militância que pensa assim. A chave do pensamento é que o racismo ele não é um ato individual de um sujeito preconceituoso, de um sujeito que não quer que a filha dele case com o rapaz porque ele é japonês, porque ele é preto, porque ele é branco, não é? Não é isso. Não é um ato individual. É uma coisa estrutural, é um sistema
de opressão. Presta atenção. O que ela está fazendo aqui? Ela está saindo da esfera individual e indo para uma esfera de abstração, não é? Então, os indivíduos, um indivíduo, ele não pode mais ser acusado de racismo, não é? É todo mundo, é a sociedade que é racista, não é mais um indivíduo. Por isso que ela vai tentar fazer depois, ou melhor, vai tentar não, ela faz, uma relação entre a branquitude e a negritude, que nós iremos explicar um pouquinho mais para frente. Mas eu quero terminar isso daqui. Então, o racismo ele é um sistema de opressão, em primeiro lugar, certo? Logo, se o racismo é um sistema de opressão, essa é a parte mais perigosa, certo? É a parte mais perigosa. Logo, se o racismo ele é um sistema, ele é uma estrutura dentro da sociedade, então, qualquer um que faz parte dessa estrutura é considerado racista, mesmo que não tenha feito um ato racista. Esse, essa é a grande, essa é uma das teses mais racistas que existem. Mas pensa nisso. Isso é muito importante para você que não sabe porque os caras eles falam disso, não, porque tudo é racismo e não sei o quê. Porque eles acham que tudo é racismo. Porque o racismo ele não é mais simplesmente, como eu falei inicialmente. O André aqui não vai me chamar, quer dizer, eu sou o dono não é o André, mas supondo, não vou chamar ele porque ele é preto, tal. Não, não é isso. Não é um ato individual. A sociedade é a estrutura. Então, o racismo ele é um sistema de opressão, correto? Aí pode vir a seguinte pergunta, uma interessante, mas espera aí, os negros não escravizavam outros negros? Não é? Os negros não escravizavam os brancos? Os muçulmanos não escravizavam os árabes? Todos os povos do mundo, um não escravizou o outro, certo? Logo, todos os povos, de certa forma, não teve um sistema de opressão, não teve um sistema de racismo e por aí, você pode fazer essa seguinte pergunta, que é uma pergunta plausível, por sinal, porque isso faz parte da história. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar você falar isso. Por quê? Existe uma separação clara no livro entre escravidão e racismo. Entendeu? Existe uma separação clara. Esquece, eles não estão nem aí para a escravidão. Pelo menos aqui, tá? Vamos dizer aqui que é um pequeno manual, ela não está fazendo uma busca histórica. Tal. Vamos dar uma colher de chá. Vamos dar uma colher de chá. Mas assim, não importa para essa teoria a escravidão. O que importa é o racismo. Por quê? A escravidão, beleza, todo mundo escravizou. Que é muito pior do que o racismo, a escravidão, se a gente for ver bem. Né? Se a gente for ver na classificação das desgraças, não é um sujeito que está sendo escravizado, ele está o quê? Ele está, não tem liberdade e ainda sofre racismo. Um sujeito que não é escravo, ele está em liberdade, ele pode sofrer racismo, mas ele vai poder ter maneiras, né, de exercer sua liberdade de alguma forma. Mas você veja bem, a escravidão não importa para a teoria, pelo menos como é demonstrado aqui. O que importa? Faz um recorte, é só o racismo que importa. Porque o racismo, ele pertence a quem? Quem criou o racismo, ela vai falar. Não, quem criou o racismo foi o homem branco. Preste atenção, isso é muito importante. Logo, todo homem branco vai ser responsabilizado pelo racismo estrutural, porque, repetindo novamente para você não esquecer, quem criou o racismo é o homem branco. Daí vai vir o termo branquitude. A branquitude, ela é responsável pelo racismo estrutural. E preste atenção nisso. Olha como é um negócio, um marxismo vagabundo. Quem que é a branquitude? O branquitude ele não é um homem branco. Não é o sujeito individual, concreto. Não é o André, que é um pouco ruim, o white trash. Não é André. Entendeu? Não é o André. A branquitude, assim como o racismo estrutural, é uma abstração. Não é? É um sujeito universal, homem branco. Então, todo mundo que tem dentro de si essa essência do homem branco é responsável pelo racismo. Não importa se a lei não vai te prender, porque você não cometeu um racismo visível, por assim dizer, né? Foi lá e você foi racista com o cara, chamou o cara
de alguma dessas palavras aí, falou que o cara é capitão do mato, etc. Não importa. Não interessa se você cometeu um ato de racismo ou não. Porque se o racismo é estrutural, se você não precisa, por assim dizer, acusar alguém, mostrar que o cara realmente foi racista, não. O racismo é estrutural. Logo, ele está o quê? Dentro da sociedade. Certo? Quem é responsável pelo racismo é o homem branco. Logo, o racismo estrutural é criação do homem branco e todo homem branco tem que ser responsabilizado por isso daí. Não importa se você é um homem branco pobre, um white trash, um branco rico, médio, nordestino e por aí vai. Isso não interessa. Correto? Então, perceba essa ligação. Então, você vai ter o racismo, a sua atitude racista, né? Aí a lei pode te prender, ou, né? Por aí vai, certo? Cometido por um sujeito vivo, por um indivíduo. Só que agora veio para o reino das abstrações. Então você vai ter o racismo estrutural, que tudo pode ser racismo, criado por um homem pela branquitude. Ou qualquer homem branco que tem a essência do homem branco em si, que vira tudo abstração. Logo, tudo, portanto, é racismo. Tá aí a chave da interpretação. E eu vou falar uma coisa para você, eu até estava comentando aqui com o André. Eu nunca dei a mínima bola para essas coisas, porque depois que eu acabei lendo aqui para ver como é vocês, eu falei, nossa, eu entendi agora o que é o racismo estrutural. Um marxismo vagabundo que pretende acusar todo mundo de racismo, mano. Você entendeu? Não tem escapatória. Imagina se esse negócio vira lei. Vocês estão todos perdidos. Inclusive quem é branco, preto, amarelo, rosa, verde, marrom, não importa. Por quê? Você pode ser mais escurinho, mas se você fizer parte do racismo estrutural, você também, meu amigão. Você já era. Por favor, André. Então, racismo estrutural seria a estrutura de algo, e aí pode até ser, no caso, a sociedade, ser racista. Então vamos pensar um modelo prático disso. Para mim, os Estados Unidos, das Jim Crows lá, que eram as leis racistas, aquilo é racismo estrutural. Aquilo está aquilo tá imiscuído, né? Está na amálgama da lei, do Estado, da sociedade. Aquilo é racismo estrutural. O Ben Shapiro coloca isso muito. Tem debates do Ben Shapiro com militantes racialistas, e ele coloca isso. Ele fala: olha, me diga uma lei racista. Então, assim, se você está falando que o sistema é racista, que existe uma estrutura racista, ok, eu acho que isso é uma afirmação. Eu consigo. É inteligível isso, eu consigo entender. Mas beleza, agora me dê exemplos. Mas o que aparece, ainda pegando o gancho da sua fala inicial, parece que assim, o racismo da Djamila Ribeiro, ele tem um estatuto metafísico e ontológico superior ao do pecado original, né? É tipo o pecado original do racismo, que todo mundo carrega essa mácula em si, e a nossa vida tem que orbitar em torno da superação. É quase o pecado original mesmo, é a mesma leitura, com o detalhe que, e aí você faz esse desafio, então me mostre uma estrutura racista da sociedade. O que você tem, na verdade, eu estava vendo agora em pouco, eu estava vendo um edital de seleção para doutorado, e tem lá as vagas destinadas para pessoas de minorias étnicas, né? Indígenas, negros, etc. Então, olha só que interessante, você está falando que tem racismo estrutural, mas as leis que tratam de raça que existem, elas existem para, vamos colocar aqui de uma maneira simpática, para proteger as vítimas de racismo alegadas, né? No caso, os negros. Então, ou seja, você não tem uma lei que fale assim, não, na verdade, tá na lei, programa de doutorado, negros não vão entrar. Não existe, existe o contrário, existe um incentivo legal baseado no conceito de raça, que alguém poderia dizer, na verdade, isso sim é racismo, para que pessoas negras entrem nesse programa de doutorado que eu estava olhando. E aí você vai me falar de racismo estrutural? É complicado, acho muito